Estou sem o programa da interface do microfone, então eu vou ter que dar aula com o microfone do computador, tá? Acho que era só a distância, porque melhorou. Chegou o computador mais perto aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos lá, começar a nossa aula de hoje. Já estou compartilhando a tela, já coloquei para gravar, então bora lá. Hoje a gente vai conversar sobre a parte de efeitos térmicos, tá? Aqui aparece o tópico como uma revisão, porque dentro do curso de vocês esse conteúdo é compartilhado entre as disciplinas de Termodinâmica 2 e de cálculo de reatores químicos, tá? Como eu mesmo ministro normalmente a disciplina de Termodinâmica 2 e sei que muitas vezes não dá tempo da gente ver esse conteúdo inteiro por lá, eu faço uma revisão um pouquinho mais estendida do que o habitual aqui sobre o tema, porque nem todos vocês, muito provavelmente, viram a parte de efeitos térmicos completa lá na disciplina de termodinâmica. Quando a gente fala em efeitos térmicos, a gente está falando do papel que as reações químicas desempenham nos processos e nas reações em liberar ou absorver calor durante uma determinada transformação. É esse papel que a gente vai considerar e entender como ocorre a partir de efeitos termodinâmicos que os caracterizam, basicamente por conta dos efeitos entálpicos, né, de variação de entalpia ao longo de uma determinada transformação química. O nosso papel aqui, né, dentro da disciplina, o que a gente está interessado aqui efetivamente na disciplina, é determinar como a composição de equilíbrio, a taxa de reação e a distribuição de produtos vão ser afetadas por essas variações de temperatura e de pressão de operação dentro da nossa reação química, e entender, né, o efeito desses diferentes efeitos térmicos e como esses efeitos vão afetar a temperatura da nossa mistura reacional. É com base nisso que a gente vai iniciar esse estudo da parte de efeitos térmicos aqui na disciplina de cálculo de reatores. Quando a gente fala de sistemas simples, a gente está interessado basicamente em dois pontos aqui, né, que é a conversão e a estabilidade do nosso reator. Para esse tipo de problema, a gente não vai estar aqui diretamente interessado na distribuição de produtos, porque, como vocês vão ver, só que se trata de um problema de equilíbrio, né? Então, a gente vai estar interessado em determinar a característica de calor que é liberado ou absorvido por uma determinada reação e determinar também a máxima conversão possível, que é a conversão de equilíbrio desse sistema, a partir, claro, dos dados termodinâmicos. Iniciando pela parte de calor, né? O calor que é liberado ou absorvido por uma determinada reação química, ele tem uma dependência direta com a natureza reacional do nosso sistema e com a quantidade de material que efetivamente está reagindo dentro desse sistema. O nosso papel aqui vai ser sempre determinar o calor, né, que essa reação está liberando a uma determinada condição de temperatura, que eu vou chamar aqui de temperatura T2, e esse calor de reação ele é determinado a partir de um calor de reação, que a gente vai chamar de ΔH de reação, que é normalmente um dado que a gente consegue a partir de tabelas de dados termodinâmicos a uma temperatura padrão. Normalmente essa temperatura padrão é 25 graus Celsius. Então, quando a gente não conhecer o nosso calor, né, de reação na temperatura de processo, vamos imaginar que seja a temperatura de 100 graus, a gente consegue chegar nesse calor de reação à temperatura de 100 graus partindo dos dados termodinâmicos da temperatura inicial da nossa operação, do nosso processo, que seria aqui, por exemplo, 25 graus Celsius. Então, isso é feito como? Isso é feito com base em calores de formação ou calores de combustão, que são os dados que a gente vai encontrar nas tabelas dos fundos dos livros para os diferentes compostos químicos, e a partir desses dados a gente vai conseguir calcular, né, essa transformação para o calor do nosso sistema. Para isso, a gente vai considerar inicialmente que a gente está tratando de uma reação do tipo Azinho-Azão, forma Rzinho, Rzão mais Szinho, Szão. E a gente vai definir nesse calor de reação a temperatura T como sendo o calor que é transferido pelo ambiente para o sistema reacional, quando Azinho mols do componente A desaparecem para produzir Rzinho mols do componente R e Szinho mols do componente S. Né? Isso aí tudo, claro, precisa de uma convenção. A convenção que a gente vai adotar é a mais clássica, a mais normal possível, que diz que essas transformações elas são positivas quando são endotérmicas, elas são negativas quando elas são
exotérmicas, ou seja, quando o sistema libera calor é negativo e quando o sistema absorve calor é positivo. Para isso, né, o primeiro problema que a gente tem é avaliar o calor da reação da gente a uma temperatura T2, conhecendo, né, o calor da reação a uma temperatura T1. E isso aqui é feito, né, a gente consegue fazer isso utilizando a lei de conservação de energia. Pela lei da conservação da energia, a gente pode escrever que o calor absorvido durante a reação à temperatura T2 vai ser o calor adicionado aos reagentes para mudar sua temperatura da temperatura inicial para a temperatura de operação, mais o calor de reação na temperatura inicial, né, que seria a temperatura padrão de 25, mais o calor adicionado aos produtos para mudar sua temperatura de T1 para T2. Né? Escrevendo isso aqui em termos entálpicos, então, o ΔH de reação na temperatura 2 seria igual a menos a entalpia na temperatura 2, menos a entalpia na temperatura 1 dos reagentes, mais o ΔH de reação na temperatura 1, lembrando que esse 1 aqui sempre, quase sempre, 99,95% dos problemas vai se referir à temperatura padrão, né, que é o 25 graus. Aqui, mais claro, a soma da variação de entalpia dos produtos da temperatura final em relação à temperatura inicial. Lembre-se, aqui 1 e 2 se referem, né, as quantidades, nesse caso, as entalpias medidas nas temperaturas 1 e 2, e essa temperatura 1 aqui, para 99,95% dos casos, vai se referir à temperatura de 25 graus Celsius. Com base nesse tipo de transformação, a gente consegue escrever essa expressão aqui, que é muito mais feia do que difícil, tá? Não se assustem com ela, que vai conseguir trazer para a gente a variação entálpica efetiva de comportamento entálpico no nosso sistema como função da temperatura. Com isso, o que é que a gente tem? A gente tem que a entalpia de reação na temperatura 2 vai ser igual à variação da entalpia da reação na temperatura 1, que é a temperatura padrão de 25 graus Celsius, mais um somatório, né, um integral de variação de efeitos entálpicos do operador Nabla aqui, que representa nada mais nada menos do que uma variação entre produtos e reagentes. Então, para aquele caso da nossa reação, que era azão, forma risão mais excisão, a gente vai ter que esse operador Nabla do CP vai ser igual ao coeficiente estequiométrico do componente R vezes o CP de R, mais o coeficiente estequiométrico de S vezes o CP de S, menos o coeficiente estequiométrico de A vezes o CP de A. Lembrando que o CP ele é uma expressão normalmente polinomial, né, com dependência polinomial para a temperatura, que ela está truncada no termo quadrático, às vezes ela vai até o termo cúbico, isso depende do seu sistema. Então, esse operador Nabla que vocês estão vendo aqui, ele vai ser aplicado para todos os coeficientes, nesse caso, alfa, beta e gama, dessa expressão para o CP, de forma que a gente vai chegar nessa expressão final que vocês estão vendo aqui. Como eu disse, mais uma vez, ela é muito mais feia do que difícil, né? É uma operação matemática, algebrismo simples, né? Integração aqui de um polinômio, então não tem nada de muito complicado, é extenso, mas não é matematicamente difícil. Então a gente consegue, com base nessa equação, né, e com base em tabelas de dados termodinâmicos, encontrar o calor de reação de um sistema reacional, basicamente, para qualquer temperatura de operação, desde que eu conheça os dados da entalpia desse composto na temperatura padrão, o que é bem comum de se encontrar em tabelas de dados termodinâmicos. É basicamente isso que está escrito aqui, e a partir daqui a gente consegue ter o valor do ΔH de reação para qualquer condição. Isso aqui é extremamente útil, principalmente com transformações que acontecem em alta temperatura, tá? Aqui dentro do CIGA de vocês, eu deixei alguns exemplos, né, desse desenvolvimento. Vocês vão observar aí ao longo de assistir essas aulas que estão lá no CIGA, que a gente consegue estimar aqui alguns valores, né, de constante de equilíbrio e resolver alguns problemas clássicos e típicos dessas transformações aqui com efeitos entálpicos. Uma das aplicações desses cálculos de ΔH está justamente no cálculo das constantes de equilíbrio. As constantes de equilíbrio elas são especialmente úteis aqui na disciplina, porque, conforme eu comentei lá no começo, elas servem como o limite teórico operacional do nosso sistema, ou seja, elas vão dizer até onde a conversão do nosso sistema pode chegar. E as constantes de equilíbrio elas surgem para a gente a partir, né, quando a gente parte da segunda lei da termodinâmica, tá? E aí a gente vai ter a consideração das composições de equilíbrios nos nossos sistemas reacionais.
e como a gente consegue, né, calcular essas variáveis. Dois detalhes importantes sobre as composições de equilíbrio. Tá? As composições de equilíbrio, elas representam um limite teórico que o seu sistema pode atingir, e muitas vezes em aplicações práticas, vocês não vão conseguir atingir essa conversão de equilíbrio. Isso acontece por quê? Porque você precisaria de um tempo de reação muito elevado para que aquele sistema atingisse um equilíbrio. E isso muitas vezes está mais relacionado com as características de transferência de massa do sistema, né, as imposições que ela leva até o sistema, do que efetivamente sobre a condição real de operação ali em respeito à temperatura e pressão. Então, tenham sempre em mente que as composições de equilíbrio, elas representam limites teóricos. Muitas vezes, na prática, a gente não vai conseguir atingir essas conversões por precisar efetivamente de um tempo muito longo de reação. Para esse tipo de cálculo aqui, de constante de equilíbrio, a gente vai continuar partindo no mesmo sistema, Azinho, Azão, forma Rzinho, Rzão, mais Szinho, Szão, e isso aqui é feito partindo da energia padrão, né, da energia de Gibbs padrão desses componentes. Então, a variação da energia de Gibbs padrão para esse sistema reacional seria, mais uma vez, os produtos menos o reagente. Nesse caso, Rzinho é a energia de Gibbs padrão do componente R, mais Szinho é a energia de Gibbs padrão do componente S, menos Azinho é a energia de Gibbs padrão do componente A. Isso aqui, por conta da segunda lei da termodinâmica, pode ser escrito como menos RT ln de K, onde K é efetivamente a nossa constante de equilíbrio. E esse K ele é expresso em termos das fugacidades dos componentes envolvidos na transformação. Então, a fugacidade do componente R aqui dentro desse sistema ela seria escrita como a fugacidade dividido pela fugacidade padrão elevado ao coeficiente estequiométrico, que multiplica a fugacidade dividido pela fugacidade padrão elevado ao coeficiente estequiométrico de produtos, dividido pela fugacidade, dividido pela fugacidade padrão dos reagentes. Nesse caso, a gente só tem um reagente, que é o reagente A. Então, essa aqui seria a forma geral, né, de obtermos esse valor aqui da constante de equilíbrio para esse nosso sistema. Qual o problema disso? Não é tão trivial trabalharmos diretamente com fugacidade. Por quê? Porque a gente teria que ter aqui algum modelo termodinâmico que reportasse essa fugacidade para a gente efetivamente colocar essa fugacidade aqui, como, por exemplo, a equação de estado, a equação de Payne-Robson, calcular a fugacidade através dessa equação, colocar ela aqui para cada um dos componentes dentro das condições do sistema e assim calcularmos essa composição de equilíbrio. Com base nisso, são desenvolvidas uma série de simplificações nessa equação que tem, claro, suas limitações de uso, e a gente vai discutir um pouco sobre essas classificações. De acordo com a simplificação imposta, a constante de equilíbrio vai ganhando essas siglazinhas que vocês estão vendo aqui embaixo. Tá? A primeira simplificação diz que o estado de referência é o mesmo para todos os compostos. Se o estado de referência é o mesmo, essas fugacidades aqui dos denominadores podem ser simplificadas, de forma que a constante de equilíbrio em termos da fugacidade ficaria como a fugacidade de R elevado a Rzinho, a fugacidade de S elevado a Szinho, dividido pela fugacidade de A elevado a Azinho. Muito interessante, simplificamos um pouco, mas continuamos com a dependência da fugacidade, que não é lá tão interessante. Pensando nisso, como a fugacidade faz vezes de pressão, a gente pode considerar que a constante de equilíbrio pode ser escrita em termos da pressão parcial dos componentes, em caso de sistemas gasosos, né, levando em conta a pressão que esses componentes exercem sobre o sistema. De forma que a gente pode escrever que a pressão parcial de R elevado a Rzinho, vezes a pressão parcial de S elevado a Szinho, dividido pela pressão parcial de A elevado a Rzinho, representam essa constante de equilíbrio. Pensando na definição da pressão parcial, né, a gente substitui aqui pela composição dividido pela pressão total, simplificando os efeitos da pressão total. A gente pode escrever esses termos em termos de composição, que seria Y, né, aqui a composição da fase gasosa, do componente R elevado a Rzinho, vezes Y, do componente S elevado a Szinho, dividido por Y do componente A elevado a Zinho. E, finalmente, considerando a última simplificação possível, né, para os casos onde a gente não tem variação de volume no nosso sistema, a gente pode escrever que essas composições são iguais aqui às concentrações, de forma que a constante de equilíbrio em termos de concentrações é a concentração de R elevado a Rzinho vezes a concentração de S elevado a Szinho dividido pela concentração de A elevado a Zinho. E essa aqui é a forma que normalmente vocês já conhecem e já viram as constantes de equilíbrio por aí, né, na literatura, inclusive quando vocês viram esse conteúdo lá no segundo grau de vocês. Né? Essa é a forma padrão de apresentação da constante de equilíbrio, e boa parte dos problemas podem sim
ser solucionados com essa consideração aqui de dependência com as concentrações. Tá? A gente pode trabalhar com essa equação aqui com algumas finalidades práticas. Partindo, então, dessa definição, é importante que vocês tenham em mente, né, que as considerações que eu adotei foram basicamente essas daqui, tá, para fazer o desenvolvimento. Primeiro, eu assumi que a fugacidade era equivalente à pressão parcial. A pressão parcial eu escrevi como YIP, depois cheguei na concentração dividido por RT. Como o sistema está isotérmico, o R é constante, a gente consegue transformar de fugacidade em concentração com uma série de considerações aqui estando aplicadas, mas é importante salientar que o dimensão, né, o dimensionamento dessas equações se mantém e ela tem uma coerência de unidades ali que é importante para o desenvolvimento do seu sistema. Existem algumas relações termodinâmicas que são bastante úteis para a gente aqui dentro da disciplina, para que a gente consiga correlacionar a constante de equilíbrio com variáveis de interesse. A principal delas é essa daqui, que diz que a derivada do ln da constante de equilíbrio em relação à temperatura é igual ao ΔH de reação dividido por R, que multiplica a temperatura ao quadrado. Essa equação ela pode ser integrada, né, em relação a termos semelhantes, de forma que a gente chega a Mn de K2 sobre K1 é igual a menos ΔH de reação dividido pela constante dos gases universais, que multiplica 1 dividido por T2 menos 1 dividido por T1. Essa equação aqui ela é particularmente útil, por quê? Porque conhecendo a constante de equilíbrio em uma dada temperatura, eu consigo determinar o valor da constante de equilíbrio, basicamente, a qualquer outra temperatura, desde que eu conheça o ΔH de reação do meu sistema nessa temperatura inicial. Né? E lembre-se sempre que esse ΔH aqui, né, para que eu chegue nessa expressão, ele foi desenvolvido considerando que ele era uma constante, mas ele pode ser uma variável com a temperatura. Né? Então, para os casos onde esse ΔH tiver que variar, a gente vai substituir aquela expressão que a gente acabou de ver na aula 16 ali, né, dentro dessa equação, a gente vai precisar integrar, e aí a forma final dessa equação é um pouquinho maior, né, um pouquinho mais longa, mas observem que não é lá muito complexa. Né? A gente tem uma extensão aqui grande, mas não uma grande complexidade, são todos termos algébricos que a gente consegue resolver de forma relativamente simples, e essas expressões, essas equações que vocês estão vendo aqui, elas possibilitam que a gente encontre a variação da constante de equilíbrio, e com a constante de equilíbrio a gente consegue determinar a conversão de equilíbrio de qualquer sistema como uma função da temperatura. E é justamente isso que está sendo desenvolvido aqui na atividade assíncrona, ou na atividade assíncrona, não, desculpa, no exemplo que está no SIGA-A de vocês, tá? No SIGA-A aqui, ó, a gente faz esse cálculo de constante de equilíbrio lá no Excel para um sistema. Partindo desse dado de constante de equilíbrio, a gente consegue chegar, deixa a minha internet ajudar aqui, que a gente já chega nesse gráficozinho que vocês estão vendo aqui, ó, que é o gráfico do efeito aqui da constante de equilíbrio, né? Nesse caso aqui já representada como uma conversão de equilíbrio em função da temperatura do nosso sistema em graus Celsius. Observem que eu consigo ver como a conversão sofre alteração em função das diferentes temperaturas de reações que são aplicadas ao meu sistema, e é esse o efeito básico que eu estou interessado aqui nessa parte, né? Entender e compreender qual seria a conversão limite que esse sistema pode atingir em uma determinada condição. Algumas considerações, né, importantes que a gente consegue tirar de acordo com as equações que a gente acabou de ver. A primeira delas é que a constante de equilíbrio não é afetada diretamente pela pressão do sistema. A gente consegue ver ali que não tem nada de pressão dentro da equação. Né? Olhando aqui o termo, a gente vê diretamente, a gente não depende de pressão. Né? Isso, obviamente, acarreta que a gente não tem efeito da constante de equilíbrio direto pela presença ou ausência de inertes dentro do nosso sistema, e muito menos da cinética da reação. Lembre-se sempre que a constante de equilíbrio é uma correlação teórica que estabelece qual a condição máxima de conversão que o sistema pode atingir. A cinética diz quão rápido a gente consegue chegar lá. Eles não têm uma relação direta entre elas. Mas a constante de equilíbrio é diretamente afetada pela temperatura do sistema. A gente consegue olhar aqui na equação que a gente tem uma dependência muito clara da temperatura em relação à constante de equilíbrio. Ela não é afetada pela presença ou não de inertes ou pela pressão, mas lembre-se sempre que a constante de equilíbrio tem uma dependência com a concentração.
né? E a concentração ela é usada diretamente para que a gente consiga chegar nos valores da nossa constante de equilíbrio em si, tá? Como é que a gente chega nesses valores? Deixa eu voltar aqui rapidamente a outra tela para mostrar isso para vocês. A gente muitas vezes vai precisar dos valores das constantes de equilíbrio para conseguir determinar os efeitos da variação, né, desse comportamento no sistema. Então, a gente vai chegar nos valores de conversão de equilíbrio partindo da constante de equilíbrio, e para isso a gente considera os efeitos da concentração de equilíbrio dos compostos pela própria definição daquilo que é constante de equilíbrio que a gente acabou de ver. Então, fazendo essas considerações aí de equilíbrio, a gente consegue ver que o K é uma dependência direta da conversão de equilíbrio do sistema, então a gente consegue determinar a conversão de equilíbrio para o valor de K, claro, com a dependência aí da equação estequiométrica desse nosso sistema. Então, temos uma relação relevante entre concentração e constante de equilíbrio, sim. Algumas ponderações sobre valores de constante de equilíbrio. Quando esse valor de constante de equilíbrio é muito maior do que 1, isso indica que a nossa reação pode ser considerada irreversível. Se esse cara é muito menor do que 1, indica que a nossa reação não acontece de forma significativa dentro da temperatura que a gente está considerando para aquela transformação. Se eu aumentar a temperatura, a minha conversão de equilíbrio vai sempre crescer para as reações que precisam de calor, ou seja, para as reações endotérmicas, e ela vai sempre cair para as reações que liberam calor acontecer, ou seja, para as reações exotérmicas. Se eu aumentar a minha pressão em reações que acontecem em fase gasosa, a conversão de equilíbrio ela sempre vai crescer quando o número de mols diminui à medida que a reação acontece, e ela vai cair quando o número de mols aumenta com a ocorrência da reação. Isso aqui é um princípio básico, seguindo o princípio de Le Chatelier dentro das transformações. E para toda e qualquer reação química, lembre-se sempre que o inerte atua de forma muito similar à pressão no sistema, tá? Seja pelo aumento da composição de inerte ou pela diminuição desse. Graficamente falando, é isso aqui que a gente tem, né? Para um sistema exotérmico, à medida que eu aumento a temperatura, eu diminuo a minha conversão de equilíbrio, até que eu atinja valores aqui muito inferiores a 1, significando que eu estou trabalhando com conversões muito baixas para essa reação. Para processos endotérmicos, eu aumento a minha conversão de equilíbrio, né, e atinjo aqui o valor máximo nessa região onde o K é muito maior do que 1, e aqui eu posso considerar que a minha reação é praticamente uma reação irreversível. Então, com a característica de crescimento ou decréscimo aqui da curva, a gente consegue determinar a característica da reação, se ela é exotérmica ou endotérmica, e tenham muito cuidado, porque algumas reações têm perfil difuso, ou seja, elas podem começar exotérmica e a partir de uma determinada temperatura se tornar uma reação endotérmica, tá? Então, essa inflexão aqui de comportamento da curva das reações é um comportamento que pode acontecer, que vocês precisam estar atentos aí quando forem verificar esse tipo de tendência em algum sistema reacional. Com base nesse desenvolvimento, era basicamente isso que a gente tinha pré-revisado esses assuntos, e eu tenho que apresentar para vocês também a primeira atividade assíncrona da nossa unidade 2. Ela está relacionada aos sistemas com múltiplas reações, tá? Que a gente viu na aula passada, e aqui é solicitado que vocês desenvolvam um estudo para um reator semi-batelada, operando aí com esses sistemas de 3 reações múltiplas, tá? Todos os dados necessários para a compreensão e entendimento do sistema está aqui, e é pedido que vocês determinem qual dos reagentes vocês devem carregar inicialmente no reator e qual vocês vão adicionar continuamente, visando garantir a máxima produção do composto D. Então, observe que o composto D é produzido aqui pela primeira reação. Pessoal, como é que a gente vai fazer isso? Utilizando o conceito de seletividade instantânea. Então, vocês vão pegar aquele conceito de seletividade instantânea, construir ele para esses sistemas reacionais e verificarem qual dos compostos você deve adicionar em detrimento do outro, tá? É pedido que vocês resolvam o sistema e que plotem um gráfico com a composição dos componentes envolvidos nessa reação como função do tempo, tá? Então, vocês vão considerar nessa questão aqui que o volume inicial do seu sistema reacional tem 40 litros e que o componente que for alimentado, que é o que você determinou aqui na parte A, ele vai ser alimentado com a vazão molar de 1 litro por minuto, e aqui tem a concentração dos compostos, tá? Se o A for alimentado, ele vai ser alimentado com 0,5 mol por litro,
e se o B for alimentado, ele vai ter 2 mol por litro, o outro componente vai estar presente já dentro do reator exatamente com essas concentrações. Então, muito cuidado aqui na determinação da letra A, porque se você determinar que o composto errado está sendo alimentado, automaticamente você vai fazer a letra B errado também. Pedido na letra C que vocês construam gráficos para a conversão dos reagentes e para a seletividade do produto D. Então, você pode fazer aqui a seletividade de D em relação a E, de D em relação a C ou de D em relação a F. Né? Qualquer um dos outros produtos, você pode fazer a seletividade. Eu recomendo que vocês façam em relação a C, porque ele é o principal produto de competição dentro dessa reação. E é pedido também um gráfico de volume do reator como função do tempo. Lembre-se sempre de discutir os gráficos, é o papel de vocês enquanto engenheiros. É isso que é importante, a entrega disso está prevista para o dia 1/6, mas a gente tem encontro síncrono no dia 30, tá? Dia 30 a gente vem novamente discutir a parte de efeitos térmicos em reatores batelado, mas a entrega eu deixei uma semana para vocês fazerem. Vocês têm até o dia 1/6 para me entregar essa atividade assíncrona aqui, tá bom? Eu acho que ela não está no Classroom de vocês ainda, porque o Classroom hoje de manhã eu não estava conseguindo acessá-lo. Não sei se por conta da minha internet ou o que aconteceu, mas assim que ele voltar, eu coloco já esse PDF lá para vocês. Inclusive, acho que ele já até voltou. Eu vou criar aqui a atividade agora assim que acabar a aula e deixo disponível para vocês. Pode falar, Ian. Tá me ouvindo? Estou ouvindo, sim, pode falar. Não entendi. O senhor, acho que é porque eu não li a questão ainda direito, mas, o senhor falou que quer para a gente utilizar o C como essa ideia, mas o gráfico o senhor quer o D, eu não entendi direito. Você vai... Quando você for plotar a seletividade, né, quando você pensa em seletividade, você está fazendo de um produto em relação ao outro. Então, em teoria, você pode fazer a seletividade de D em relação a C, de D em relação a E e de D em relação a F. Né, porque você tem 3 produtos possíveis de acordo com as 3 reações que você está conduzindo. O principal produto que compete com D é o C. Então, eu recomendo que vocês façam em relação a C. Por que, professor, que é o C? Porque, apesar de você ter D sendo produzido aqui e aqui, né, F só compete com D em uma reação, mas C tem 2 caminhos reacionais que levam à produção de C. Então, o segundo produto que mais vai formar necessariamente vai ser o C. Então, é importante você comparar mais em relação a C do que em relação a F, porque F já é um produto minoritário, então ele só aparece em uma reação, enquanto os outros aparecem em 2. A mesma coisa acontece com E. Ele aparece em uma reação só, ele não aparece em 2 reações. Então, por isso que eu recomendei, quando vocês forem calcular a seletividade instantânea, para fazer o gráfico, né, a seletividade aqui do produto, você precisa calcular de D em relação a C. Eu acho que vai dar um resultado mais interessante do que de D em relação a E ou de D em relação a F. Uma outra dica diz respeito a como vocês vão construir esses gráficos, tá? Porque o que é que acontece? Você pode fazer os gráficos de seletividade, conversão, dentro do seu MATLAB diretamente, não tem problema nenhum com isso. Só que lembre-se que o MATLAB vai trabalhar com vetores, então você vai ter que gerar aqueles vetores de matriz de resposta, similar ao que a gente faz para construir os gráficos, e com base nesses vetores calcular os valores de seletividade e conversão dentro do MATLAB. Um outro caminho seria pegar essas respostas do MATLAB, transferir elas para o Excel, e no Excel vocês calcularem isso com uma tabela Excel. Caso esse seja o caminho que vocês adotaram, né, para construir aqui os gráficos de seletividade, de conversão, não tem problema nenhum. Só que me manda junto com o arquivo do MATLAB que vocês usarem para resolver esse arquivo Excel que vocês usaram para construir esses cálculos. Se você resolver tudo no MATLAB, não tem problema deixar tudo lá no MATLAB, tá? É só para salientar que você pode fazer em Excel. Um outro ponto que também vocês podem ter problema, deixa eu abrir aqui o MATLAB rapidamente para mostrar um detalhe para vocês. Diz respeito à notação do MATLAB. O MATLAB ele trabalha com a notação em inglês para os números, tá? E por trabalhar com a notação em inglês, vocês vão verificar que ele vai transformar os números ali sempre com o separador de casa decimal em ponto. E isso
pode ser um problema caso o seu computador esteja com a notação em português, porque aí a notação decimal vai ser em vírgula. E quando você pegar esses dados aqui que ele gera, né, no Workspace com o vetor de resposta e levar esses dados para o Excel, ele não vai entender. Entendeu? Deixa eu rodar aqui um programa para mostrar para vocês o que é que eu estou falando. Ele vai encontrar a resposta, mas ele não vai, você não vai conseguir graficar isso, porque no Excel, esse cara aqui, ele não vai ter significado, porque o separador decimal é diferente. Está vendo que aqui o separador decimal é um ponto? No Excel, por notação padrão, é uma vírgula. Então, vocês podem ter problema com isso ao fazer a transferência. Aí você tem dois caminhos. Ou você cola todo mundo no Excel e pede para trocar ponto por vírgula. Às vezes dá certo, às vezes não dá, depende da versão do seu Excel, do seu Windows. E a outra notação seria mudar a linguagem do seu computador para inglês. E aí adotar que vai ser sempre ponto o separador de casa decimal. E aí você consegue levar para o Excel e resolver o problema. Tá? Tem essas duas saídas. Mas dá para resolver tranquilamente aqui no MATLAB, tá? Não precisa levar para o Excel, só estou dando a opção caso você não queira fazer esses cálculos dentro do MATLAB. Deixa eu só colocar aqui o arquivo já para vocês. Lá no Classroom, que já fica finalizada aí a parte da atividade. Aqui dentro do SIGA ainda, a gente tem mais um exemplo, tá? De cálculo com constantes de equilíbrio. Aqui é um cálculo de equilíbrio dentro de um sistema em equilíbrio com mais de uma reação química. A gente faz a resolução desse problema usando o Solver Excel, que é mais uma estratégia aí para a parte de sistemas com múltiplas reações, nesse caso, sistemas com múltiplas reações em condição de equilíbrio. Aqui a gente está usando um conceito de extensão de reação, que é um conceito que vocês visitam intermitentemente durante a disciplina de balanço de massa, né? Mas é um problema aqui com a aplicação direta para a finalidade de engenharia aqui, da engenharia das reações químicas, e por isso que eu trouxe esse exemplo aqui para mais recordá-los, né, do uso desse conceito de extensão de reação aqui na resolução desse tipo de problema, só para relatar tudo que a gente tem aqui nessa parte de efeitos térmicos dentro do Excel de vocês. Agora que a gente já viu essa revisão de efeitos térmicos, já temos a informação necessária da parte de ΔH de reação, a gente vai entrar propriamente nos reatores não isotérmicos, a partir do nosso encontro síncrono do dia 30, não é isso? Dia 30, que é a próxima segunda-feira, e a gente vai começar a tratar dos efeitos térmicos em reatores propriamente dito, ou seja, vamos começar a variar a temperatura dentro do reator, e aí começa o carnaval, né? E começa a ficar divertida a brincadeira, porque a gente vai ter uma quantidade muito maior de informações. Deixa eu só interromper a gravação, senão ela vai ficar grande demais, já falei tudo que eu tinha para falar com vocês.